E aí, pessoal, aqui é o Jack. Eu quero falar para vocês sobre o livro Desvendando o Código Missional. Eu quero falar apenas sobre o primeiro capítulo. Se der liga, eu quero fazer um vídeo por capítulo com vocês. Bom, de bate pronto, eu terminei de ler o primeiro capítulo, li a introdução, li o sumário, o prefácio, e eu caí assim dentro do primeiro capítulo do livro do Ed Stetzer, tá? E do David Putman. Eu não conheço o David Putman, mas conheço o Ed Stetzer e conheço ele pessoalmente. Cara, eu quero dizer assim, isso aqui é uma das coisas mais brutais que eu já li na minha vida. O primeiro capítulo, ele já começa com, parece assim, parece que ele já começa com os dois pés no peito, assim, é brutal demais. E ele lida com uma questão aqui, nesse capítulo, eu queria, bem rápido, ler com vocês. Ele faz uma declaração extremamente bruta. Ele diz assim: o que vamos dizer pode não parecer algo generoso, mas não é nossa intenção que assim seja. Contudo, muitos dirão que essas mudanças em um livro como este não tem importância. Tipo, esse cuidado missional, esse cuidado com o que a cultura está dizendo, esse cuidado de analisar o que está acontecendo na cultura. Muitas pessoas dizem assim, né? Não, isso não precisa, nós precisamos apenas pregar o evangelho. Ó, aí ele diz assim: essas pessoas estão convencidas de que se você somente, entre aspas, abre aspas, pregar o evangelho, fecha aspas, e talvez, abre aspas, amar as pessoas, fecha aspas, sua igreja alcançará as pessoas. Olha o que ele diz: esses indivíduos estão enganados e suas ideias são nocivas à missão da igreja. As comunidades em toda a América do Norte são cheias de igrejas lideradas por pregadores que amam o evangelho, a maior parte dos quais, se estiverem certas as estatísticas, não estão alcançando as pessoas. Cara, é complicadíssimo a gente falar sobre isso, cara, ele... é tanta coisa que meu coração tá fervendo aqui, vamos lá. É complicadíssimo falar hoje em dia, dizer assim, cara, se só pregar o evangelho, não adianta. Cara, num primeiro momento, essa declaração, ela soa como uma declaração que tu tá rebaixando o poder do evangelho. Parece isso, né? E eu vou ter que citar nome, cara. Eu vou ser obrigado a citar nome. Não é canelada, mas eu vou ser obrigado a citar nome. Eu amo de paixão o Paul Washer. E não só o Paul Washer, mas tudo que ele significa. Ele foi um cara muito importante na minha vida, tá? E ele esteve no Brasil e ele falou uma frase, assim, eu não sei qual o contexto, mas isso foi replicado. E ele disse assim: o Brasil não precisa de uma igreja brasileira. Mais ou menos assim. O Brasil precisa de uma igreja bíblica. Como se uma coisa fosse antônimo uma outra, né? E o pessoal vibra, né? Essas declarações, essa lacração, né? Ele vem e lacra, né? Ele é um pregador lacrador, né? Lacrador eu digo de dar aquela palavra final, né? Não tem nada a ver com política isso. E isso tem o seu contexto, o seu momento. A questão é que eu já pensei assim, que é pregar o evangelho e deu. E hoje eu tenho certeza que não é assim. Vou dar um exemplo pra você. Não me apedreja ainda, ouve até o final. Se eu chegar agora, nesse exato momento, nos Estados Unidos, em uma comunidade que ninguém entende o português, e eu começar a pregar em português, fiel, teológico, extremamente embasado, alguém vai se converter? Muito provavelmente não. Se não houver um milagre ali, como houve em Atos 2, ninguém vai se converter. Porque não basta ser pregado o evangelho. As pessoas têm que entender o que você está falando. As pessoas têm que entender. Vou dar um exemplo. Se a pessoa chegar agora no Brasil e pregar em latim, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Porque as pessoas não entendem latim. Eu preciso falar algo que a pessoa entenda. Então, tem que ser o evangelho dentro da cultura da pessoa. E quando nós fazemos missão além mar, né? Nós fazemos missões transculturais, que são missões em outros países. Nós temos uma preocupação total
em entendermos a cultura aonde estamos fazendo missão. Só que quando estamos no país onde nós vivemos, nós não temos essa preocupação, porque a gente parte do princípio que a gente sabe onde nós estamos. E quanto mais globalizado o mundo se encontra, menos nós entendemos as diversas culturas que nos cercam, às vezes numa mesma rua. Então, há um cuidado total. Vamos pregar no Peru. Então, eu cito a pessoa do Paul Washer porque eu acho fenomenal o espanhol dele. Eu acho fenomenal. Quando ele foi pregar no Peru, ele aprendeu a falar espanhol. Ele se encarnou naquela cultura. Ele vivia conforme um peruano, de um jeito de um peruano. Falava a língua. Ele, não sei se ele tem ainda o Twitter do Pablo Washer. A questão é, eu estou citando ele como exemplo, eu amo ele. Mas essas declarações que soa piedoso, soa bonito, arranca aplauso, que depois ele pede para as pessoas não aplaudir, mas assim, soa bacana isso. Só que isso não é de verdade, gente. Eu não estou falando do caso dele, porque talvez tenha um contexto, mas o caso dos imitadores no Brasil, e também não só dos imitadores, eu quero que vocês entendam, seja com o coração aberto porque eu estou falando aqui. A questão é, só pregar o evangelho, se pegar isso aqui e botar num vídeo, cara, a questão é, não adianta só pregar o evangelho. Meu Deus, olha o que ele falou, vai pegar só essa partezinha, né? Não seja maldoso, não corta esse vídeo. A questão é, tem que ser dentro do contexto aonde eu estou pregando. E isso em qualquer... Vou dar um exemplo. Eu estava numa conferência e veio um irmão, não, porque ficam cantando aí o grandioso Extu num jeito muito moderno. Tá muito moderno esse jeito aí, né? Acho que o pessoal falou de rock, de coisa, né? Ai, cara, eu fico louco com isso. A questão é, eu disse, não, cara, se não pode mudar a versão, vamos cantar em inglês, porque se adaptou a letra pra cantar em português. Mas ele tem que ficar naquele jeitão, né? Senhor meu, quando eu... Nem é assim na pegada, eu até me esqueci como é que é o ritmo. Então... algumas pessoas falam, não bota a bateria dentro da igreja, né? Percussão, não. Cara, todo instrumento é percussivo. Todo. O piano, ele tem um martelo que bate ali na corda. O violão, ele para bater, ou seja, com o dedo, tem que haver uma percussão entre o dedo e a corda, entre a unha e a corda, ou entre a palheta, a dedeira e a corda. Guitarra, todo instrumento, qualquer nota, qualquer som, ele pressupõe percussão. Então... não pode bater na pele. Da onde os caras tiram isso da Bíblia, entendeu? Então, gente, quando eu falo isso é porque soa bonito. Mas assim, a maior parte dessas pessoas que defendem essa visão são pessoas vaidosas. São pessoas que gostam de falar, dar a última palavrinha e ficar como, nossa, o homem de Deus, a mulher de Deus. Volto a dizer, não estou me referindo ao Paul Washer. Mas isso é muito comum em muitas igrejas. Então a minha mente assim eu fui muito impactado pelo primeiro capítulo desse livro. Eu queria recomendar a você fortemente. Isso aqui veio na Box 95, você pode assinar a Box 95. Vai chegar livros assim fenomenais para você. Você assina agora a Box 95 com o código Vintage, você vai estar ajudando a missão aqui em Porto Alegre, na cidade, na capital menos evangelizada do Brasil. E esse livro também é da Edições aqui, ó. Olha a coisa linda isso aqui, ó. Eu te amo, Vida Nova. Edições Vida Nova. Cara, é isso aí. O vídeo já deu um tempo considerável aí. Eu queria isso. Pensar nisso. Não basta só pregar o evangelho, porque se bastasse só pregar o evangelho, o cara chega aqui pregando em grego. Ninguém vai entender. Não basta exatidão teológica quando não existe missionalidade no sermão. Não basta exatidão teológica. Exatidão. Não, mas ele é extremamente exegético. Então não traduz a Bíblia. Ora, a tradução não é uma contextualização. Então a contextualização ela não é que as pessoas tratam contextualização como seria legal. Pode ter ou pode não ter. Não. Se não tiver contextualização, não tem pregação do evangelho. Jesus é o Deus que se contextualizou, que encarna e vem na nossa natureza. Se Deus veio em carne, quem você pensa que é para querer pregar o evangelho e não querer contextualizar
na realidade dos seus ouvintes. Quem você pensa que é? Então eu fico louco com isso. Então não basta apenas ser fiel ao evangelho. Tem que ser fiel ao contexto onde você está inserido. Quem discorda, que pregue em latim, que leia a Bíblia em grego na igreja, que leia a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico. Tradução pressupõe contextualização. Se traduziu, contextualizou. Ok? Quem é contra isso, não traduza. Quem é contra isso, olha, prega em latim. Ok? Então, a contextualização é fundamental. É fundamental. Se você ama a Bíblia, você vai contextualizar a mensagem. Se você ama o evangelho, você vai contextualizar a forma como você prega. Tá bom? E não adianta. Todo mundo está contextualizado a uma época ou algum local. Alguns estão contextualizados aí, o quê? Década de 70, década de 60. Outros estão contextualizados no começo do século. Outros querem reviver o século XVI. Sabe? Ficam falando assim, queriam reviver. Outros têm uma tara pelo século, acho que é o XIX, né? Ou 18, que os caras usavam aquelas franjas, aquelas perucas. Quero dizer que nesse contexto os homens eram maus. Os homens eram maus, tá bom? Então, é porque a época que nós estamos vivendo... Dá pra fazer um vídeo ainda falando sobre isso, sobre é a pior época, é a época que nós estamos vivendo. Cara, cala a boca, para de falar besteira. Então é isso aí. Gente, se inscreva aqui no canal, se junte a nós à missão, tem um link aqui embaixo, o Apoia-se, você pode estar ajudando a gente na missão. Você quer, Jackson, eu quero ajudar uma igreja em implantação, ajude a nossa igreja. Nós estamos com muitas necessidades, estamos inseridos no olho do furacão aqui em Porto Alegre, tá bom? Fica um meu beijo no coração. E eu quero, se der, eu vou fazer um comentário a cada capítulo que eu for lendo, tá bom? Talvez role isso, tá bom? Então é isso aí. Compre o Desvendando o Código Missional, que em inglês é Breaking Missional Code. Acho que é isso. Falou, um abraço, valeu.